Em Salmo número 5, no verso 4, lá diz o salmista: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Deus, ao decretar todas as coisas, ele não é autor do pecado, ele não é culpado do pecado. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 17, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e dom de Deus, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando Deus decretou todas as coisas, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Sabiamente, inteligentemente, ele decretou todas as coisas. O que é o decreto de Deus? Nós também podemos dizer que Deus decretou todas as coisas que acontecem neste mundo, como também Deus decretou a salvação. Deus decretou a salvação do seu povo. Também Deus decretou as coisas que acontecem neste mundo. O autor da carta aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, ele é muito claro em nos ensinar no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo aqui nesse texto está falando do decreto de salvação. Deus contribui, Deus dirige os acontecimentos. Todas as coisas que acontecem neste mundo são ordenadas por Deus, decretadas por Deus. Ele quis que essas coisas fossem assim, ou boa ou mal, para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dirige os acontecimentos da história do mundo. Deus dirige os acontecimentos aqui nesse mundo, no mundo dos homens. Os acontecimentos são governados por Deus, são dirigidos por Deus. Dirige, Deus conduz. A Bíblia Sagrada nos ensina claramente que Deus, ele dirige os acontecimentos e faz com que as coisas contribuam para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus, aqueles que conhecem a Deus, que têm fé nele, todos os acontecimentos na vida dessas pessoas são para o bem e não para o mal. Acontecimentos não só bom, mas também acontecimento mal. Eu vou lhes mostrar aqui um exemplo bíblico em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, ali fala de José, que se tornou governador do Egito, mas antes de ele se tornar o governador do Egito, sabemos que ele sofreu ao ser rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e ao chegar no Egito ele virou escravo de Potifar, e ele depois foi injustamente preso, acusado de algo que ele não fez, pela mulher de Potifar, ele foi acusado, e ele passou algum tempo na prisão, e ali Deus estava com ele. E olha só o que diz as Escrituras de tudo isso que aconteceu. Jacó morreu, e agora os irmãos de José pensavam: bom, nosso pai morreu e agora José vai se vingar de nós. Eles duvidavam do amor de José. Eles duvidavam do gigantesco coração de José. É um coração que não tinha espaço para ódio nem revolta contra seus irmãos, pois ele havia esquecido o passado e perdoado os seus irmãos. Nós também não devemos duvidar do amor de Deus, duvidar do amor de Cristo que morreu por nós. Nós devemos
se encher dessa graça que Deus derramou em nosso coração pelo Espírito Santo. Ouça o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, a partir do verso 19. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Essas são as palavras de José aos seus irmãos, que achavam que José iria se vingar deles. E José, com essas palavras, ele está dizendo: eu não sou juiz, eu não estou no lugar de Deus. Eu sou governador do Egito, eu estou governando aqui no Egito, mas acima de mim há um soberano Deus, que é juiz e justo. Vós bem tentaste o mal contra mim. Vós bem tentaste o mal contra mim. Essas são as palavras de José dirigidas a seus irmãos. Vós bem tentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer conforme se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. José, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que tinha fé em Deus, um verdadeiro servo de Deus, que tinha um coração gigante, transformado por Deus, e tinha uma visão muito ampla da soberania de Deus. Ele diz nessas palavras que Deus dirigiu todo aquele acontecimento ruim para o bem dos seus irmãos e para o bem dele, de toda a sua família. Vocês intentaram mal contra mim, mas esse mal o Senhor o transformou em bem, como se pode se ver hoje. Vocês estão contemplando com os olhos de vocês que Deus dirigiu cada acontecimento ruim para o nosso bem. Deus decretou todas as coisas, os acontecimentos. Nós não vivemos de sorte. Não existe sorte. Não existe coincidência. Existe Deus governando soberanamente aqui, dirigindo os acontecimentos neste mundo e convertendo as coisas ruins que acontecem em nossa vida para o nosso bem, para o nosso favor. Se nesse momento o sofrimento arranca lágrima dos seus olhos, você deve estar muito triste e angustiado. Pense nessas palavras, pense nessas verdades. Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Agora você não pode estar entendendo nada, mas depois você vai entender. As experiências dolorosas são importantes para que nós possamos entender a palavra de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, não lembro aqui o número, mas ele diz que foi através do sofrimento que ele veio entender a palavra de Deus. Meus amigos, Deus está no controle de tudo. Todos os acontecimentos que acontecem nessa vida são dirigidos por Deus e foram decretados por Deus antes da fundação do mundo. Deus também decretou a salvação do seu povo. Quando foi que o Senhor decretou todas as coisas, incluindo a salvação do seu povo? Na eternidade, atemporal, fora do tempo. Quando Deus decretou todas as coisas, os acontecimentos, a salvação do seu povo, ele decretou fora do tempo, antes de as coisas existirem. Nós encontramos na Bíblia Sagrada termos, vou já ler os textos, você vai se deparar com esses textos, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, como diz aqui em Efésios capítulo 1, como eu acabei de ler, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus, então, na eternidade, estava decretando. Tudo foi planejado por Deus, foi decretado por Ele na eternidade. Hoje, nesse momento, Deus não está decretando nada, porque Ele já decretou na eternidade. Amanhã Deus não vai decretar nada, porque Ele já decretou. Hoje Deus não está escrevendo o nome de ninguém no livro da vida, e nem vai escrever amanhã, porque já foi escrito. Lá no livro da vida já está o nome de todos os eleitos por Deus. Quando o Senhor Deus decretou todas as coisas e a salvação do seu povo na eternidade, naquele período atemporal, fora do tempo. Deus está fora do tempo. Nós estamos aqui sujeitos ao tempo, mas o Senhor é eterno, Ele está na eternidade. Em 1
1 Pedro, nós encontramos as cartas universais, no capítulo 1, no versículo 20, essas maravilhosas palavras, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. As coisas que foram decretadas por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo, fora do tempo, estão sendo manifestas no tempo. Ele decretou essas coisas na eternidade, que agora estão sendo manifestadas no tempo, como Pedro nos ensina aqui, quando ele está falando de Cristo, no versículo 20, que como o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição é receber de vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Aí ele está falando da manifestação do decreto de Deus, que é a morte de Jesus Cristo, para resgatar os perdidos, que foi manifesto no tempo, decretado na eternidade e manifestado no tempo, decretado na eternidade